Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da seção de clássicos. E aqui eu trago a vocês os maiores clássicos do Homem de Ferro, volume 1. Editora Panini aí, entrando aí no espírito do demônio na garrafa, né? A história clássica do personagem, onde Tony Stark cai na manguaça. Veja essa figura aí deplorável, certo? Tá mardita. Né? Publicação aqui da Panini de junho de 2008, né? Da série Maiores Clássicos. Era muito boa essa época aqui, adorava, né? Com texto de David Michelini, né? Grande David Michelini e Bob Layton, que fazia a arte final do John Romita Jr., né? Que aqui desenha a maior parte do encadernado, né? Com um estilo ainda formal, diferente do que a gente está acostumado dele, né? Só que muito atento aos detalhes. Nessa época aqui, certo, do Homem de Ferro, a identidade de Tony Stark ainda não era conhecida, né? Ele era a dupla identidade em que o Homem de Ferro ele era a segurança de Tony Stark, né? Eles tinham essa farsa aí. E o Tony Stark se metido a gostosão, e o Homem de Ferro é empregado dele, né? A gente vai abrir o encadernado, né, com história. Aí já o Homem de Ferro meio bicado aí, meio bebão, né, encontrando o Príncipe Namor, né, que ele quer impedir que um suposto exército tome conta de uma ilha onde está o amigo dele, né, que ele repete várias vezes o nome, eu já esqueci aqui, né, que é um cara que o Namor diz que, enfim, tem essa reviravolta aí, né. Hylan Dobbs, o grande hippie maconheiro Hylan Dobbs, né? Enquanto a Bethany Cable, né, que é a segurança do Tony Stark, e o Rodney, né, Rodney Rhodes, eles são mantidos capturados por esses supostos militares, né? Então a gente vai ver que é tudo um esquema da empresa Roxxon, né, de Justin Hammer, né? E aí, mas aí as coisas se resolvem mais ou menos, né? E vida que segue, né? A história continua, né? O Homem de Ferro, então, ele vai, aqui tem uma parte que é desenhada pelo grande Carmine Infantino aqui, certo? Que aqui é como se fosse uma rememoração da história do Homem de Ferro, né? A gente vai ter uma espécie de repaginação, né? Esse gibi aqui é do final da década de 80, certo? Ele é publicado de 79, se não me engano. Cadê? É isso mesmo, de 79. E aqui, ou seja, tinha mais de 10 anos a origem do Homem de Ferro, realmente no Vietnã, né? Aí aqui o David Michelini e o Bob Layton fazem uma repaginação da história, muito bacana, né? E a gente vai ver que as coisas, o Homem de Ferro, ele tá no meio de uma trama aí macabra, né, envolvendo Justin Hammer e a empresa Roxxon, certo? Para poder acabar com a imagem do Homem de Ferro. E em meio a isso, né, em meio a tudo isso, o Tony Stark ele vai e tá metendo o pé na jaca aí de tanto beber cachaça. Né? A gente vai ver várias vezes ele pedindo martini, pedindo uísque, né? Ele exagerando champanhe, exagerando na bebida, e, né? Inclusive ele luta com esses caras aqui, ele meio bêbado até, só que não fica muito evidente ainda, né? É aquela coisa, na adrenalina a cachaça some, certo? E a gente vê ele desandar um pouco, né, no seu esquema de heróis, esquema de empresário aí. O canal Quadrinhos na Sarjeta fez um bom vídeo sobre essa fase. Eu vou botar o link na descrição do vídeo também, que eu achei bem perspicaz, porque a gente vai ver o tempo todo no gibi o Homem de Ferro meio putaço, né? Ele tá puto. Principalmente nas situações em que ele é posto como subalterno do Tony Stark. A galera fica falando, você é apenas um empregado, né? E a gente vai ver o Tony meio puto com isso. E a sacada do Alexandre de Quadrinhos na Sarjeta foi mostrar que você, né, empregado, você tem que se submeter várias vezes a isso. E que submeter às vontades dos outros, na vontade do patrão, e aí a solução é a cachaça, né? A solução para você poder ter esse escapismo seria a bebida, uma boa sacada aí do cara, né? Então a gente vai ver o Homem de Ferro sendo pego nesse esquema, né, do Justin Hammer, mas apenas para que o Tony Stark, né, ele sofra as consequências de uma aquisição hostil, digamos assim, né?
Aí vai ver o Homem de Ferro extravasar nesses otários aí, certo? Um monte de vilão bucha aí que a Roxxon contratou aí. É até engraçado o Homem de Ferro lutar com todos eles e ele dizer, agora eu vou extravasar, eu vou meter o cacete em todos vocês, né? Umas sequências magníficas de ação aí, como vocês estão vendo no gibi, certo? O gibi meio enfadonho nos seus textos, né? Não tem aquela dinâmica mais moderna, mas ainda assim muito bom. E a gente tem, né, o grande finale, né, que é o destaque mesmo da história, que é apenas apenas uma edição, onde no final aqui de tudo, o Tony Stark distrata o Jarvis, né? O Jarvis vai dar uma resposta à altura a ele, e aí ele vai e se entrega mesmo a manguaça. Ele fica, eu tô bom, eu sei o que eu tô fazendo, caralho. Chame de ferro, deixa comigo. Certo? Ele faz uma merda aqui. Aí é todo um arco de redenção, né? Do Tony Stark, né? Sobre a bebida, sobre o alcoolismo, né? Sobre as coisas que levam a gente a fazermos coisas que não gostamos, que não queremos, os exageros, certo? Então eu recomendo, embora eu achei meio... ele dá a volta por cima, né? Ele tenta extorquir um cara, mesmo um cara sendo um filho da puta, mas é o jogo dele, é o jogo do capitalismo. O Tony Stark decapitado, não é? Eu acho engraçado isso. O Tony Stark, né? Ele devia ser, né? Ideologicamente, o símbolo, né? Do industrial, do capitalista bonzinho, né? Só que aí quando acontece um momento fatídico, né? Do gibi, onde o Homem de Ferro ele assassina inadvertidamente uma pessoa, não por seus méritos. Aí a polícia decide, não, vai lá, meu irmão. A gente confia em você, pode ir. Né? Eu queria ver se fosse o Rodney, né? O Rodney Rhodes, o Homem de Ferro, o que ia acontecer, mas mais devagar, né? E o Homem de Ferro tem que extorquir o cara, mas aí depois vê que não dá certo e aí desencana, né? E entra na história da recuperação. História muito boa, icônica do personagem, né? De algo que vai marcá-lo pelo resto de sua vida, inclusive até os momentos atuais. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações. E final de ano, manerem na manguaça. Pra não ficar que nem Tony Stark cheio de cachaça.